Mas antes de começar, eu queria trazer para você que está em casa justamente essa situação que aconteceu e todo mundo ficou sabendo ontem que o governo Biden disse que não vai mais seguir nos processos para defender o public charge, porque foi mais ou menos assim. O public charge foi instituído pelo governo Trump, depois caiu por algumas instâncias, depois voltou, depois caiu, depois voltou e continuou esse imbróglio e ninguém sabe o que acontece. O governo, por si só, independente de ser Trump, ser Biden, quem quer que seja, ele tem que responder a esse processo que continua acontecendo. E aí, o que aconteceu foi que o próprio governo falou assim, olha, a gente não quer mais saber disso daí não, pode cancelar, a gente não quer esse negócio, pode parar, a gente não vai mais atrás dessa situação do public charge. E aí? Mas quando é que isso toma efeito? Quer dizer, não precisa de uma ordem executiva revogando a ordem principal do public charge? Quer dizer que já está funcionando? Bom, quem vai responder isso para a gente é ele, o Dr. Marcelo Gondim, que já está com a gente aqui ao vivo. E o Dr. Marcelo pode até trazer a novidade, eu acho que é a grande história dessa situação. Primeiro, boa noite, Dr. Marcelo Gondim. Só explica para a gente. Caiu, não caiu, já está valendo, já pode estourar uma champanhe? Como é que é essa história? Só um pouquinho, doutor Marcelo, a gente está com um problema, é aqui, não é aí não, aí tá tudo Não, foi certo, aqui, tá? o problema foi aqui mesmo. Ah, pronto, então tá, vamos lá, doutor, então pode responder para a gente, eu vou até fazer a pergunta de novo. Acabou o public charge, já pode estourar champanhe, já era? Pode, pode, acabou, já era. Veja bem, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha falado aqui em algumas edições do seu programa que existiam tínhamos três ações judiciais, uma no segundo distrito, Nova York, Uhum. uma no sétimo, Chicago, e uma no nono circuito, Califórnia, São Francisco. Então, esses são corte de apelação. Para quem não sabe, corte de apelação é a corte que revê em apelação os casos do distrito local. Então, você entra com ação no distrito, o juiz dá uma decisão, uma das partes que perdeu apela, vai para a corte de apelação, que é por zonas do país. Então, a zona oeste, a zona tal. Então, a zona 2, 7 e 9 tinham três casos. Eles deram inicialmente a injunção, mas deram grande causa, inclusive, para os reclamantes, né, as pessoas que entraram com as ações, mas não emitiram um mandato a nível nacional. Deixaram que o caso fosse decidido depois pela Suprema Corte. Então, a administração Trump estava com essas apelações pendentes, defendendo o que as cortes, o distrito, as cortes de apelação decidiram. E aí, então, agora, a semana retrasada, a outra tal, eu até falei isso no programa aqui, a Suprema Corte aceitou revisar esses casos das cortes de apelação. E agora, ontem, o governo Biden mandou uma petição para a Suprema Corte dizendo, quer saber de uma coisa? A gente não vai mais continuar com essa apelação. Basicamente, fez a estipulação com os reclamantes e o processo foi extinto da Suprema Corte. A Suprema Corte já emitiu, inclusive ontem mesmo, a confirmação de que esse caso não está mais na apreciação deles e agora passa a valer as decisões do distrito da Nova York, o segundo distrito, Corte de Apelação, que cancelou a regra do public charge no país inteiro. Então agora já valeu. Tanto já valeu, e essa é a novidade que você falou aí agora no seu preâmbulo, que a imigração já publicou, está no site do USCIS, que você não manda mais aquele formulário nojento, aquele 944, I-944, que pergunta até o time que você torce. Então, não pergunta mais nada disso. Inclusive, o formulário também, que tem alguma coisa referente, como o I-485, você pode mandar a versão que tem lá, mas deixa em branco as partes que falam do public charge e não precisa mandar nenhum documento referente ao public charge. Inclusive, se você tem um caso que foi mandado antes de ter acabado essa regra do public charge e a imigração mandou um RFE ou um Request for Evidence, né, um pedido de informação adicional, pedindo o I-944, a gente tem alguns casos aqui assim, e a documentação suplementar, pode ignorar o RFE no tocante ao I-944, tá? Se o RFE também pedir outras coisas, o resto tem que ser mandado, senão o caso vai ser negado.
mas o que refere ao nosso 144 e documentos de suporte, pode esquecer, está cancelado, a imigração não quer mais saber, e quem tem esses documentos lá, eles não vão mais considerar para nenhum efeito, e a regra de public charge agora que vale é a regra que valia antes do Trump entrar como presidente. É a regra que teve durante vários anos, a imigração via somente naquelas pessoas que faziam coisas assim, welfare, food stamp, durante muito tempo, tal, tinha aquela, que eles aplicavam isso. Então, voltou a regra normal, que era antes, e quem tem ali seu processo agora, estava esperando, né, para entrar com o I-485, à vontade, acabou. Pode mandar brasa aí, que não vai ter mais nada a ver com 944. Acabou. Que beleza, hein? Bom, as pessoas estão mandando as mensagens, eu tenho mensagem de pessoas que mandaram também durante a semana. Essa pergunta aqui vem vindo já com algumas pessoas, mas o Ítalo mandou para a gente o seguinte: Dr. Marcelo, eu tenho uma dúvida em relação ao visto R, que é o de religioso. Quem trabalha na igreja como levita, no caso, que é ministro de louvor, que toca instrumentos dentro da igreja, etc., por exemplo, tem direito a esse visto ou a algum tipo de visto? Sim, ministro de louvor a vocação religiosa do mesmo jeito. Então, você pode aplicar, sim, pelo visto religioso, pelo visto R1, depois você pode aplicar o I-360, que é para obter o Green Card. Agora, claro que tem que ter uma igreja nos Estados Unidos que vai aplicar para você. E esse visto religioso, ele foi objeto de muita fraude durante muitos anos. Aliás, todos os vistos têm fraude, mas o religioso em si, esse aí o povo pega pesado na fraude mesmo. Então, existe, às vezes, visita na igreja para ver se existe aquilo lá mesmo. Tá? Tem uma série de restrições que talvez você pode resolver com uma situação muito mais fácil, que nenhum advogado de imigração conversa sobre isso. Que é o seguinte: a igreja não vai oferecer a você um trabalho para você vir para aqui com um trabalho com a sua vocação religiosa. Por que a igreja, então, não faz para você um EB3? Faz um processo de EB3, onde não tem que ser só a restrição daquela vocação religiosa, e é um processo muito mais fácil de aprovar. Isso é uma opção, tem um grau de dificuldade em relação a ser igreja, quando a igreja é pequena, porque é difícil provar a capacidade de pagar o salário, mas se for igreja maior, já que tem sua condição financeira estabelecida tal, e abaixo da denominação maior, às vezes o EB3, como um cargo religioso, cai muito melhor do que fazer um R1 e depois fazer o I-360, que é o do trabalhador religioso. Então, quer dizer que é possível, então, fazer isso? A própria igreja pode aplicar esse EB3, é isso? Pode aplicar o EB3 como empregador, como sponsor. Entendi. E tem mais chance, inclusive, de não cair numa malha fina e de uma desconfiança ou algo assim, né? Essa que é a história. O R1 é muito complicado hoje em dia. Eu já trabalho com migração há muitos anos, eu vi igrejas inteiras serem deportadas, todo mundo, os pastores, todo mundo que cometeram fraude, tal. Eu não estou falando toda igreja assim, obviamente, cada um tem sua história. Doutor, mas assim, você falou essa questão do R1, agora assim, quanto a essa questão de ser elegível, vamos supor que seja uma igreja realmente, né? E eu já ouvi, por exemplo, alguns casos de querer importar, né, um coral inteiro, né? A igreja está querendo levar um coral inteiro de lá do Brasil para ficar aqui nos Estados Unidos na igreja. Esse R1 pode ser aplicado para esse coral, já que eles seriam como se fossem assim, residentes, cantores residentes na igreja? Isso aí é mais complexo, mas aí vai ter que fazer realmente uma análise do job description e do tipo de trabalho que eles vão fazer aqui. Eu sugeria talvez fazer uma descrição do trabalho que envolva o coral, mas também a parte de missão religiosa, alguma coisa de grupo de jovens e tal. Às vezes se pode conseguir com isso, mas é muito uma coisa que tem que ser... Isso é um trabalho que tem que ser feito com advogado, realmente, porque é muito complexo para fazer sem, e existe muita suspeita do governo por conta de fraudes anteriores, passados, né? Exato. Entendi. Tá, então beleza, mas eu acho que foi bom, porque a gente nunca falou do visto religioso aqui, e as pessoas sempre perguntam, né? Eu acho que seria uma, entre aspas, uma válvula de escape, mas boa, belíssima resposta, é isso aí, doutor. O Jeff faz a seguinte pergunta aqui, ó. Doutor Marcelo Gondim, se tendo a permissão de viagem, teria algum risco deles de não deixarem eu entrar na volta no meio dessa pandemia? Eu vou estar voltando com a minha esposa, a minha filha, e as duas são americanas.
Não acho que vai ter problema do ponto de vista de entrar pela pandemia, não ter que fazer a quarentena, porque tem filhos menores que são americanos e que estão naquela exceção, né? Uhum. Dos casos de pandemia, da pandemia, né? Da restrição, do banimento dos voos do Brasil. Mas tem um porém. Tem algumas fases do processo que ele nem está indicando aí qual é o processo que foi feito. Então, eu estou meio que no ar. Mas vamos dizer assim que ele tem um EB3, ou um EB2, uma coisa assim que está pendente, ele está no ajuste de status e está viajando com o Advanced Parole Travel Document, né? Então, primeiramente, pode saber que você vai passar a linha, isso aí é garantido, tá? Eu aposto 10-1 que você vai passar a linha, com certeza, que é normal, mas essa linha é só para eles checarem lá se o caso está aberto. E esse é o Sim. risco. Se você tiver, por exemplo, no I-140 ou no I-485, recebido um RFE, e você acabou de responder e está fora do país e vai entrar com um advance parole daqui a, sei lá, quantas semanas, quantos dias, se esse caso for negado pela imigração, o advance parole perde, em alguns casos, a validade. Então, não é porque tem um advance parole, o travel document, que é garantida a sua entrada. Ele é vinculado à validade de um processo que deve estar pendente ainda. Então, tenha cuidado só com isso. Mas se o caso começou agora, o advance parole está novinho, é a primeira vez que está usando, e o carro está indo bem, está tudo tranquilo, não tem nenhum problema, não tem nenhum RFE, nada, talvez não tenha nenhum problema e eu duvido que você não consiga entrar. Obviamente que vai passar a linha, mas não tem nenhum problema. Tem muito advogado, doutor, que quando pega um caso de green card, por exemplo, que eles ficam assim: olha, não vai viajar não. Não vai, quando a pessoa até não tem problema nenhum, casou, ou então tá com outro processo, não vai porque eles não vão deixar você. Eu acho que você já deve ter escutado isso algumas vezes, né? Agora, não sei se o meu Muitas vezes, pensamento está correto, o doutor Marcelo. Por que, que o governo daria uma vantagem se não é para você usar? É uma questão de lógica, exatamente. né? Exatamente. O governo colocou, teve uma lei que mudou, que dizia que o seguinte: a partir de abril primeiro, 1º de abril de 97, eles tinham advance parou essa descrição. Quem sair do país, mas tiver ficado fora de status, pode não conseguir retornar por mais de 6 meses, pode não conseguir retornar, porque vai ficar sujeito àquela pena dos 3 a 10 anos. Então, tinha essa regra e tal. Daí, teve um monte de ação judicial contra a imigração, ação declaratória em alguns casos, e aí teve um caso interessante, que é o caso chamado, eu acho que o nome é Arabelli, e nesse caso, a imigração acabou tendo que aceitar que a saída com o advance parole não é saída, não é departure, para efeito de imigração, e a entrada com advance parole não é admission, para efeito de também de imigração. Então, basicamente, quem sai com advance parole hoje não vai ter problema para retornar. E, inclusive, até o status que você tinha anterior é mantido. É como se fosse assim, fazer uma analogia bem boba aqui, mas vai dar para entender. É como se fosse uma pessoa que é espírita, então o espírito viajou para o Brasil, mas o corpo ficou aqui. É uma forma de você entender. Então, teoricamente, você nem perdeu o status que tinha antes. Ó, quem acompanha o jornal aqui, assiste o doutor Marcelo, ele é o rei das analogias. A história do Joãozinho já correu o mundo, O né? Joãozinho ficou famoso, hein? Ficou famoso demais. Agora essa da situação do espírita é mais outra coisa incrível. Mas pergunta se você não entendeu. Eu tenho certeza que você de casa entendeu. Vamos lá que tem pergunta da audiência que está nas nossas redes sociais. A Graça dos Santos. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta. Minha amiga chegou com a filha e ela tinha 2 anos de idade. Agora ela tem 15 anos. Ela pode fazer a aplicação para o DACA? Puxa, eu tenho que fazer uma continha aí, doutor. Não sou bom nisso, não. Ela chegou com 12 Ela anos. tinha, Agora ela tem tinha 15. 2, agora tá 15. É 13 anos atrás, então, eu imagino. Né? Eu acredito que vai estar antes de 2012, né? Então, se está fazendo high school, né? Pode aplicar para o DACA, sim. Então, qual que é a regra, então, só pra gente falar? É a partir até quando que a pessoa tem que ter entrado? Em 2012 tinha que ser menos de 16 anos, 17 anos, tem que ser menos de 16 anos, no caso, e tem que ter cumprido high school, ou está cursando high school, né? E também passar por um background check, que a filha dele, com certeza, não deve ter feito nada errado. Então, mostrar que não cometeu nenhum crime sério.
Então pronto. Então tá aí, Graça. Flávio Golebiowski. Flávio Golebiowski. Boa noite, doutor Marcelo. I-140 aprovado por um EB2NW. Está no NVC aguardando agendamento entrevista. É possível solicitar no Expedite para NVC? Só se for aquela exceção, né, que tem no banimento, né, o problema do consulado que não está abrindo, e aí tentar uma exceção porque é um interesse nacional, mas não é muito fácil conseguir isso, tá? Na prática, você vai ter que realmente aguardar que essa entrevista seja agendada. Eu torço que a administração Biden comece a meio que streamline, quer dizer, comece a simplificar e acelerar essas entrevistas, porque a fila está grande. Ou então, talvez, aceitar que outros consulados também façam entrevista, não só o Rio de Janeiro. Tem algumas soluções que eles podem tentar fazer aí, mas conseguir antecipar isso aí não vai ser muito provável, não. Entendi. Olha só, a pergunta aqui do Tomás é a seguinte. Eu faço faculdade aqui nos Estados Unidos tem um tempo. E o meu visto, o visto dele, vai vencer em junho agora. Eu gostaria de saber se tem alguma forma de eu renovar o meu visto aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, mesmo sabendo que o consulado no Brasil está fechado. O que eu poderia fazer? Eles tinha sido informado aí há um tempo atrás, né? Eu tenho que dar um follow-up nisso aí, mas foi informado que os consulados iam começar a meio que renovar esses vistos mais rápido, sem entrevista, né? Para diminuir o backlog, o atraso que tem lá no consulado americano no Brasil. Eu não sei como é que eles estão fazendo isso, mas uma alternativa pode ser tentar renovar esse visto no Chile, né? Eu não posso confirmar que isso está sendo válido, porque eu não realmente pesquisei isso a fundo, mas eu imagino que tem gente fazendo pelo Chile e está conseguindo, né? Então, os vistos de uma forma estudantes que tem estão sendo emitidos na embaixada do Chile, em Santiago do Chile, mas já está começando a ficar meio sem data. Então a indicação é a seguinte: ele não consegue fazer aqui nos Estados Unidos, ele vai ter que ir para alguma embaixada para poder fazer a renovação, é isso? Exatamente. Então, E tem que ver aí uma série de uma boa logística, né? O país que aceita voo dos Estados Unidos, nem todos os países aceitam, sem quarentena, e os países que depois os Estados Unidos vai aceitar que entra aqui sem quarentena, né? Então sim. tem que fazer o dever de casa, mas basicamente tem que passar por um consulado, porque visto é emitido pelo Departamento de Estado por um consulado. E status é emitido e controlado pelo Serviço de Imigração aqui nos Estados Unidos. Nesse caso dele, por ser faculdade, ele também pode tentar, de repente, uma entrevista de emergência? Porque dizem que alguns consulados estão aceitando entrevista de emergência no caso de faculdades, né? Pode tentar. Então tá bom. Então pronto. Tentar Respondido pode, não quer dizer que vai conseguir, mas eu torço que ele consiga, mas tentar pode, né? É uma alternativa, é uma alternativa. Com certeza. Wilson Giacomelli. Boa noite, PS. Eu tenho uma pergunta sobre visto. Meu filho ficou um período nos Estados Unidos com visto de estudante e retornou ao Brasil. Ele pode retornar aos Estados Unidos com o mesmo visto, sendo que ele ainda não venceu? O I-20, como é que tá? Tá válido? Eu não sei se é. Agora ela fala que o visto não venceu, não sei sobre o I-20. Mas se Mas emitir aí um que tá, I-20 novo? emitir um I-20 novo, pode ser que consiga entrar com esse visto ainda, né? Mas tem que ver uma série de coisas. Por exemplo, se parou de estudar há muito tempo, já deu baixa no SEVES, né? E aí, para emitir um novo, tem que ver se a escola vai querer emitir esse novo I-20, se vai poder fazer com o mesmo, e aí pode ser que possa usar esse visto. Quanto menos complicação tiver com a migração, melhor, tá? Porque os fatos não são muito bons, mas não quer dizer que não possa. Agora, tem que realmente tomar cuidado com ter um I-20 válido, né? Porque o outro I-20 deve ter sido cancelado já quando parou de estudar. Olha só, o Alan Góes. Doutor Marcelo, tem 3 meses que eu dei entrada no green card da minha esposa e da minha filha. E semana passada eu recebi uma carta pedindo para enviar o I-944. Não preciso mais enviar se a lei não existe mais, né? O que eu devo fazer? Aí, ó. Exatamente. Você pode, se quiser ser muito precioso, você imprime a página do USCIS, anexa na carta do RFI e manda de volta para eles lá. Acabou. Porque por incrível que pareça, Paulo, eu posso estar brincando, eu estou fazendo gozação para descontrair, que já é o fim do dia aqui, né? Mas tem a sua de imigração que não sabe disso. Vai que você manda para lá e o cara nega porque você não respondeu o RFI
quando ele já foi instruído que aquilo não era mais necessário. E outra coisa, eu também falei no preâmbulo aqui, quando eu estava discutindo a parte da decisão e o que saiu hoje, que a migração está bem clara no que estão dizendo. Se você receber um RFE pedindo coisas referentes ao Public Charge 944, essas coisas, pode ignorar e não precisa responder. Mas se tiver outras coisas no RFI, outros itens que estão sendo discutidos e pedindo mais documentos, esses têm que ser cumpridos, tá? Não é todo o RFI que está invalidado por conta disso. Agora, para efeito de logística do processo, eu mandaria a carta de volta para a migração com a página, com um printout, né, do site da migração falando que não precisa mais responder. Eu mandaria só para ele dar conhecimento lá que respondeu e o oficial ver que você está cumprindo a lei. Inclusive, eu faria um highlight na parte do site da migração que fala sobre isso. Né? Não está muito difícil descobrir isso não, mas está lá e você Então, pode assim, encontrar. por mais que a gente esteja fazendo a brincadeira, nada melhor do que você fazer a coisa certa e você não está debochando, não. Pode ficar tranquilo. Você tá fazendo eu já a coisa parei certa. até de saber o que é redundância com a migração, né? Até então, olha só, o Daniel, você pode considerar redundância. É aquela história que você falou, muitas vezes o cara, né, tipo, tá há 50 anos na imigração e ele vive aqueles anos, né, dourados que ele trabalhou lá. Essa que é a história. Olha só, o Daniel Souza. Obrigado, viu, Daniel, pela sua participação. Tá aqui sua pergunta. Vi hoje no site do Consulado do Rio que retomaram entrevistas de Green Card. Tive o I-140 aprovado esse mês. Eu terei a entrevista esse ano ainda? Boa pergunta. Eu torço que você consiga. Tem uma possibilidade, se eles começarem a meio que fazer um mutirão lá e começar a meio que streamline, né? Mesmo que meio que simplificar as entrevistas, porque, convenhamos, essa entrevista do Green Card é uma palhaçada. Tá? É uma formalidade só. Às vezes pega um agente que quer mostrar serviço, começa a investigar coisa, encontrar cabelo em sapo, né? Chifre, cabeça de cavalo. Mas não era nem para ter essas entrevistas, isso é bobagem que está fazendo. Mas está na lei, tem que ter. Então, eles podem meio que streamline, meio que agilizar essas entrevistas aí, porque o caso está aprovado, já foi feito pela imigração, já verificaram tudo que tinha que verificar. O National Visa Center já pegou sua ficha corrida da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, Polícia Militar não, da Polícia Civil e Federal, já tem seu certidão de nascimento, toda a informação está lá já. Se foi para o consulado, é só para ver você chegar lá pessoalmente e pôr o carimbo no seu passaporte. O carimbo não visto lá, é só para isso. Então, eu torço que você consiga ser aprovado ainda esse ano. Nós temos alguns casos aqui também aprovados já há um tempo, fazendo na fila aí, né? Eles vão chegar, obviamente, antes do seu, mas eu torço que você consiga ainda esse ano. Veja como é que está com o IVC, tá? Agora sim, o bom é isso. Se você tem uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que os consulados têm uma ligação direta com quem está solicitando. Você pode entrar em contato com o consulado, isso não é problema não. Eles não vão marcar o seu nome lá, nada disso não. Você pode perguntar diretamente para o consulado. E aí, voltaram as entrevistas? É real isso daí? Então, assim, Marcelo, essa informação, ela procede, essa questão do retorno das entrevistas no Rio? Você está sabendo Não, eu alguma não coisa? sei, eu não me informei sobre isso. Eu estou recebendo essa notícia do Daniel aí. Daniel, né? O Daniel Souza que falou pra gente Bom, aqui, Daniel mas é bom a gente... essa notícia agora, que eu trabalhei o dia todo aqui dando consulta, realmente não cheguei, não tive nem tempo de ler noticiário, nada disso, e muito menos o site do consulado. Então, ele tá dizendo que está no site do consulado. A gente vai dar uma checada também e trazer essa Tá informação fácil verificar, aqui. né? Facinho. Olha só, a Cláudia Jimenez. Será que é a Cláudia Jimenez mesmo? Né? Deve ser uma homônima. O que seria o ombudsman na imigração? No que ele pode ajudar? Esse ombudsman é uma organização, como é que diz assim? É um setor da imigração que verifica abusos, entendeu? É como se fosse uma ouvidoria. Tipo uma ouvidoria, exatamente. Por exemplo, você vai na entrevista, o oficial humilha você, te trata mal, faz um monte de coisas, tipo, aí você pode fazer uma queixa nesse ombudsman. Entendi. É uma ouvidoria, você fala a palavra certa. Normalmente a gente tem isso nos órgãos de imprensa, tem empresas que usam isso, inclusive como
é uma forma de ajudar os funcionários, você pode conversar com eles a respeito do que está acontecendo dentro da empresa. Deve ter a mesma função, imagino. Que legal isso daí, não sabia disso. Márcio Crispi, boa noite. Esse Steve Overstay tem uma empresa que quer me contratar. Seria possível tentarmos aplicar um EB? Eu estou no Brasil. Ele esteve aqui nos Estados Unidos em Overstay. E agora ele tem uma empresa que quer contratar ele. É possível ele tentar um EB3 de repente? Ele está no Brasil. Bom, a pergunta, com todo respeito, tá incompleta, tá? Porque ficar overstay somente não é motivo para a empresa não poder aplicar. Como é que funciona isso? A empresa vai fazer a primeira fase do processo, que é o Label Certificate. Label Certification, Application for Label Certification. É o tal do LC, né? Vai levar talvez uns 10 meses aí. Quando isso aprovar, vai entrar com o I-140, que é a fase 2. Vai sair em 2 semanas, pagando a taxa premium lá e tal. E aí o processo vai para o consulado, vai para o National Visa Center e depois para o consulado. Se o consulado, quando você fizer o formulário DS-260, verificar que você ficou aqui mais do que 6 meses e menos do que 12, ilegal não gosto de falar essa palavra, overstay, mais do que 6 meses, do tempo que permitiram você ficar, e menos do que 12. Então, o consulado vai aplicar em você um castigo de 3 anos contados da sua saída. Daí, se você saiu há mais de 3 anos, mas ficou fora de status 7 meses, 8 meses, não tem problema. Você já tem 3 anos, já cumpriu seu castigo, vai ter que provar que você estava presente no Brasil esse tempo todo, tem várias formas de provar isso, e a sua entrevista vai ser aprovada. Se você ficou fora de status mais do que 12 meses e saiu, aí você já pegou um castigo de 10 anos, contados da sua última saída. Tem que ter a data certinho para provar que saiu naquele dia e que viveu no Brasil esse tempo todo, sem estar aqui nos Estados Unidos. Daí, então, você pode fazer o processo se passou mais de 10 anos e vai também, da mesma forma, ser um castigo que já passou o tempo. Caso você tenha um castigo de 3 anos ou de 10 anos, mas tenha, por exemplo, um pai, mãe aqui nos Estados Unidos, residente, cidadão americano, aí você pode aplicar um waiver, um perdão por ter um parente qualificante, chamam de qualifying relative, que é o seu pai, a sua mãe, residente ou cidadão, e provar que eles vão sofrer um extreme hardship, quer dizer, um sofrimento extremo, eles vão ter um prejuízo extremo em você não conseguir entrar nos Estados Unidos. Então, isso é um processo que dá para fazer, mas tem que ser analisado. Uma outra solução também, que eu tenho visto em alguns casos, você tem um empregador e às vezes você está casado com alguém aí. A gente tem até acho que 2 programas anteriores, ou um programa anterior, a gente falou sobre isso com uma outra pergunta. Uhum. Então, a empresa pode, às vezes, aplicar, se estiver oferecendo um cargo para sua esposa, que se ela não ficou fora de status, não teve esse castigo, e daí, uma vez que sua esposa for aprovada, você vai ter o parente qualificante para fazer o seu waiver, que é a sua esposa que virou residente. Então, dessa forma, você pode solucionar. Mas eu eu acabei tocando em várias áreas aí, porque a pergunta não tem a informação básica, que não é que não tem informação básica, não tem informação necessária, que é quanto tempo você ficou fora de status e quanto tempo tem que você voltou para o Brasil. Tá. Então tá, mas pelo menos a gente deu uma passada geral na história para você que ficou em overstay e não sabe qual é a situação do seu castigo e se você pode realmente aplicar para esse EB3 ou até pedir esse perdão no caso de você ter algum parente qualificante. Eu tô começando a aprender essas coisas aí, viu? Vou dizer. Vitor Souza. Paulo e Marcelo, boa noite. Eu pedi para um colega ver se a empresa de EB3 tem processos judiciais. E segundo ele, ela não tinha. As vagas anunciadas por essa empresa, é possível a sua consultoria, doutor? É possível, ela é capaz de analisar essas vagas e ver? Imagino que deve ser essa pergunta, né? É possível analisá-las? Saber se é real? Acho que deve ser isso, né? Não, isso aí é uma coisa bem complexa, né? Eu teria que ter poderes de pedir documentos internos, numa ação judicial, por exemplo, alguma coisa assim. Isso aí é muito complexo. Isso aí é só uma investigação do governo, né? Deve ser esses EB3 unskilled, né?
Uhum. Bom, é aquela história que a gente fala, né, doutor? A gente sempre fica com o pé atrás, né? Quando a esmola é demais, o Quando santo eu falo do desconfia EBT desconfia Skill forte. de agente, essas empresas de agente, job offer, não sei o quê, eu faço EBT Skill aqui. Sabe qual é o EBT Skill que eu faço aqui? A Nene. Eu quero aplicar para ser babá, uma babá que trabalha na minha casa. Ou então, eu tenho uma loja de conveniência para trabalhar no balcão ali atendendo. Não tem que ter nenhuma especialização, nenhum degree, nenhuma educação formal, nenhuma experiência. Então, é por isso que é chamado de unskilled. Mas o povo generalizou tanto o unskilled, que o unskilled agora virou o EB3 feito por um agente entre você e a empresa que está aplicando como sponsor. E não é verdade. Isso aí é só uma forma de fazer o EB3 Unskilled abaixo do radar, né? Porque não está pedindo nenhuma formação superior, nada, e nem experiência. Mas eu, quando penso que a pessoa está pagando por esse processo, inclusive a primeira fase, isso já é para mim um red flag, né? Porque você está vendo Sim. ali o quê? O processo onde você não pode custear, não pode arcar com os custos do processo, tem que ser o empregador, na primeira fase do Labor Certification, mas você está pagando por isso. Então, já fica parecendo que tem uma coisa errada. Outra coisa, o empregador não pode receber nenhum incentivo ou nenhum pagamento, nada de apoio seu, tal, em decorrência desse processo. E você está pagando $30.000, $20.000 para um trabalho que vai lhe pagar 25 mil por ano, deve ter uma coisa errada nisso aí. Eu não sei o que está errado ainda, porque eu não peguei um caso para dissecar ele. Mas se eu pegar, eu vou ter como saber o que está errado, porque deve ter alguma coisa errada. Eu não posso dizer o que é, não posso afirmar que tem fraude, nada disso. Mas eu estou dizendo assim, eu estou voando aqui em cima da floresta com o meu helicóptero e estou vendo lá a fumacinha subindo. Eu vou imaginar que ali já teve fogo, porque a fumaça não vai existir sem fogo. Sim. Então, é isso que eu digo. Então, tome cuidado com esses É, EB3 unskill de agentes aí e tal, porque é pode bom a ser que gente seja prestar atenção nesses atravessadores. Vai aparecer gente falando, o meu deu certo. Então, mas é aí bom tá. analisar antes de fazer essas coisas, porque é uma coisa que é muito pessoal, é muito a vida da gente, entendeu? Sabe? Mas sabe o que acontece, Você tá Sérgio? aplicando para uma Paulo coisa Sérgio? que vai mudar a sua vida, né? Essa aqui é a história. Sabe o que acontece, Paulo? É que às vezes as pessoas não pensam assim, mas nunca analise seu caso pelo seu amigo que foi aprovado ou foi negado, ou os casos são diferentes. Outra coisa, às vezes o caso é aprovado, um caso, dois casos, 10 casos, 50 casos, 100 casos, até que a imigração vai e pega um e alguma coisa deu errado naquele caso. Opa, aqui surgiu alguma coisa que está meio que levantando a suspeita. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma auditoria em todos esses casos que a gente já teve aprovados aí começa a reabrir o caso um por um e vai vendo que tem um padrão de comportamento que supõe que há algum tipo de fraude. Daí eles montam o caso, pegam a ordem judicial e vai lá na empresa para ver o que está acontecendo. Prende as pessoas e fala, você vai pegar aqui 5 anos, 10 anos de prisão por cada um desses casos que você fez aqui. Agora, se você me dá o nome de todo mundo que você fez, a gente baixa essa pena de tantos anos para tantos anos e aceita um crime menor. Você acha que eles vão ficar fiéis a você? Não, porque esse cliente aí pagou tão bem, não vou nem denunciar ele, eu vou preferir ficar mais tempo na cadeia. Não, ele vai dar seu nome na hora, até vai oferecer para ver se não abaixa a penalidade dele. E daí vai pegar todo mundo que tinha o Green Card e vai E emitir vai, um chamado né? Notice of Intent to Revoke, E ó, que é uma já notícia de era. intenção de revogar. E o Green Card você perde, da mesma forma que você perde um driver's license, quando tem um DUI, você perde um Green Card quando você teve alguma irregularidade no seu processo que a imigração só veio descobrir depois. Então, o teu Green Card, você não está out of the woods, não, entendeu? Você está ainda com risco se tiver uma coisa errada no seu processo. É bom fazer aquele processo bonitinho, viu, Paulo? Que você segue para frente, nem precisa olhar para trás. Você sabe É. que não fez nada errado, tá tudo certinho, É você vai aquele que a sempre gente. É o famoso deitar a cabeça no travesseiro e dormir, tranquilo. dormir à vontade, né? Porque green card não É, garante nada, é só um privilégio. isso que eu falo. Olha só, eu já dei entrada aqui que é o USA Ando, né? Usando, que ele fala assim, USA Ando na Flórida. Já dei entrada no processo EB2NW consular, aguardando aprovação para o Green Card. Minha pergunta: eu posso viajar para os Estados Unidos
aguardar os 90 dias e solicitar o Combocard? Vai ser muito difícil fazer isso. Tem gente fazendo já, porque o consulado está atrasado, tá querendo justificar isso daí para fazer isso daí, mas você vai ter um problema, tá? Se você for assistir as versões anteriores aí, você vai ver que essa pergunta aparece muito. O que acontece? Você, quando entra com um turista, com visto de turista, mesmo que você não seja perguntado nada pelo agente da imigração, o fato de você apresentar o passaporte com o visto B1, B2, F1, F2, você está fazendo uma declaração. Você mesmo que você não falou nada, a declaração implícita de que você não tem intenção de imigrar. Daí você entrou aqui no país e aí você conversou com um advogado, conversou com um amigo lá que falou: você qualifica para esse EB2NW, vamos fazer aqui o processo para você. Beleza. Você mudou de ideia, mas ninguém pode dizer que você já veio com essa intenção. Porque não tem nada, mesmo que você passe os 90 dias, não tem ninguém dizendo que você não mudou de ideia depois que o amigo ofereceu um trabalho, uma coisa que podia fazer esse visto. Agora, compare o que eu acabei de falar com a pessoa que entrou aqui como turista e já tinha o processo de imigração, o EB2, que indica a sua intenção de imigrar, já tramitando. E aí, depois que entrou, também pode entrar como turista. Entrar, sair. Se a imigração perguntar uma coisa que eu nunca vi acontecer, você pode dizer: não, o processo é consular, que eu fiz essa viagem agora é temporária, o processo é pelo consulado, não tem nenhuma intenção de imigrar nesse momento, nessa viagem. Você pode conseguir tranquilamente. Agora, entrar com ajuste de status é mais complexo, porque aí você, mesmo esperando 90 dias, que 90 dias é por quê? É porque tem aquela presumption, né? Como é a presumption, Paulo? É a É a suposição. presunção, né? Sim. Exatamente, de que você já tinha essa intenção. Então, passou 90 dias, você pode ter mudado de ideia, é o tempo beleza. Mas é difícil, mesmo com 90 dias, se já estava com o processo correndo antes de você entrar. Agora, essa regra não é absoluta, nem é uma regra, é mais uma lógica, né? Mas se você, por exemplo, vou dar um exemplo também esdrúxulo aqui. Você entrou aqui com a sua esposa, aí tinha um EB2, entrou como turista para passear, tinha um processo consular normalmente, tá? Tinha a passagem de volta, mas aí a sua esposa descobriu que estava grávida. E aí já não quer mais viajar, porque pegar avião, gravidez, não é recomendado, vamos dizer, gravidez de risco, tomar que não aconteça com ninguém, mas só para dar o exemplo. Então surgiu um fato superveniente, que mesmo você sabendo que tinha um processo anterior, você pode dizer: não, a viagem não tinha intenção de migrar, quando apresentou de turista. Mas aí minha esposa teve esse problema, eu me consultei com o advogado e vi que eu poderia converter o meu processo e aplicar para ajuste de status por aqui, já que eu não vou ter como viajar no período dos 6 meses que foi dado. Então, não quero dizer que a regra não pode, não tem jeito de fazer, mas pense bem como você vai fazer isso daí, porque pode ser complexo a demonstração, pode ser complexa essa demonstração de que você não tinha intenção de migrar, porque todos os indícios é que você teria essa intenção, já que o caso entrou antes da sua entrada. Todas essas análises são muito subjetivas por parte do agente consular, então não dá para dar mole de jeito nenhum. Eu penso assim, pelo menos. Carol Bruno Ferreira. Doutor, eu sou de Massachusetts. Fui tirar minha carteira, pois meu permit e o meu social acabaram de chegar. Porém, o agente da RMV não aceitou meus documentos. Alegou que a validade do meu permit é menor de um ano. A validade vai até 2 de janeiro de 2021. É isso mesmo? Ah, não. É de 2 de janeiro de 2021 a 30 de janeiro de 2022. Dá um ano. A minha pergunta: será que eles erraram na data do meu permit, pois faltou 2 dias para um ano? E será que tem algo que possa ser feito ou eu tenho que aguardar o vencimento e renovar o mesmo? Olha, eu acho que isso aí não tem nada a ver com imigração, para falar a verdade, porque a imigração não deve ter feito nada errado. Você tem um ano aí de permit, talvez uns dias a menos aí, mas não teria o problema. Mas o DMV, ou RMV, como chama em Massachusetts, parece que esse oficial aí está meio que... Eu acho que ele deve gostar muito do Trump, né? Para fazer Eu isso ia com falar a você. mesma Então, coisa. talvez você possa ir em outro DMV ou RMV e ver se fala com outra pessoa, ou pedir para falar com o supervisor, explicar: olha, eu tenho um ano que eu posso trabalhar aqui legalmente, mas eu não posso dirigir?
Porque na realidade, assim, se for contar aqui, por conta daqueles 31 de não sei o que e tal, vai dar certinho, vai dar quase um ano, vai faltar um dia, mas isso é uma grande É bobagem. porque a migração, Isso não quando tem conta absolutamente tempo, eles nada a ver. contam assim, ó. Você ganhou 6 meses, você entrou no dia 28 de janeiro, 6 meses não é 28 de julho, é 27. Eles põem 6 meses no mês que é o sexto mês e tiram um dia. Então, quando é um ano, a mesma coisa. Se pega 22 Entendi. de janeiro, vão botar 21 de janeiro do outro ano. Aqui no caso é 1 de fevereiro, né? É isso mesmo, 1 de fevereiro a 30 de janeiro, tá certo, né? Se Tá for pensar, eles certinho, só tiraram que o, 31, tá o, o certinho. cara do RMV nossa, é funcionário público daquele que não gosta do trabalho mesmo, deve ser, né? Eu não quero falar mal de ninguém aqui não, mas você ser muito. Enfim, vamos para a próxima, doutor. Rodrigo Custódio. Boa noite, doutor Marcelo. Estamos num projeto de uma abertura de um restaurante brasileiro. Poderemos oferecer visto de trabalho sendo small business ou apenas quando a empresa crescer em faturamento? É uma pergunta muito comum também. Quando que a empresa pode emitir o visto de trabalho? Bom, tem vários vistos que você pode emitir. Por exemplo, o H1B, você pode emitir para profissionais, se entrar no sorteio lá e for sorteado e tal, sem nenhum problema, né? O H1B pode. Tem outros vistos também que você pode dar para restaurante, como TN, para quem é do México, do Canadá e tal. Mas para você realmente fazer um EB3 e trazer pessoas aqui, EB3, EB2, aí você tem que ter a demonstração, quando entrar na segunda fase, de que a empresa tem condição de pagar o salário. E até que pode, pelo atraso do LC, né, do Labor Certification, até que poderia, porque em muitos casos você começa a empresa, se o faturamento for bom, e sendo um restaurante brasileiro o faturamento deve ser bom, porque a comida deve ser muito boa, você vai ter talvez um faturamento bom e vai poder demonstrar essa condição de pagar o salário quando atingir a segunda fase do processo. Então, converse com o seu advogado para fazer um plano bom em relação a isso. Veja os cargos que você quer oferecer, se é cargo de cozinheiro, se é cargo de gerente, se é cargo executivo. Tem vários cargos aí que tem visto diferente para cada um. E aí, a gente tem empresas que chegam para a gente assim, vou abrir uma empresa nova. E tem vários carros que eu vou oferecer para brasileiros que eu vou trazer para aqui, que eu já conheço. Então, às vezes, tem conexão com o seu negócio do Brasil, pode vir com um L1B, às vezes pode ser um L1A. Então, tem uma série de vistos, mas depende de ver com o advogado cada uma das categorias de trabalho que você vai Isso que, oferecer isso para que eu ia ver. falar. Quer dizer, esse caso é um caso para o advogado de imigração analisar, que daí ele pode ver exatamente como que vai encaixar o seu negócio na possibilidade de você poder dar o visto. Mas, É, assim, não vá no seu amigo que fez. Vai falar com o advogado de imigração, que é a melhor coisa que você faz. é verdade. Não é? Agora, doutor Marcelo, assim, o EB3 já é mais complicado para a empresa ser elegível, né? Para poder dar o Não, não, às EB3. vezes não, porque às vezes a empresa começa e já tem um investimento alto, e já tem um fundo de caixa ali, ou sei lá, cash flow, né? Fundo, como é Um fluxo o de caixa. fluxo de caixa? É que às vezes eu estou até esquecendo as palavras ali do Luciana Gimenez tem muito disso também. fluxo de caixa. Então ele tem um valor lá na conta, tá? Então às vezes você pode provar por outras formas que tem condição de fazer, mas é bom fazer um timeline. Por exemplo, você vai começar o processo agora. Se a empresa começou agora, espere talvez uns 2, 3 meses, veja como é que vai o movimento. Daí você vai ter uma indicação. Claro que tudo pode acontecer, pode ter um coronavírus aí, aí o restaurante não pode abrir, aí já não vai para frente. Tomara que não aconteça isso, mas um indicativo de que vai estar indo bem. Porque a conta é o seguinte: o Labor Certification está levando em torno de 10 meses, pode levar até um ano para sair. Se você começar um negócio agora, tiver a empresa registrada, já operando, e quiser abrir o processo do Labor Certification, provavelmente, quando esse Labor Certification for aprovado, e for entrar na fase que tem que provar o imposto de renda da empresa, a condição de pagar o salário, já vai ter feito o imposto de renda. Então, é tudo pensar bem, ver com o seu advogado, com o contador, fazer um plano compreensivo, entendeu? Para chegar lá. Às vezes, por exemplo, o Labor Certification aprovou, mas não fez o imposto de renda ainda, então não entra com 140 ainda. Espera mais um pouco. Tem 6 meses de validade. Espera mais uns 2, 3 meses, aí vai com o É, contador, faz o imposto de renda. Agora você tem a prova de que pode pagar o salário.
Tá? Eu acho que tudo gira em torno daquilo que eu acabei de falar. Se você realmente tem intenção de trazer talentos internacionais para sua empresa, o ideal é você ter junto com você, no seu organograma, né, na sua hierarquia, um advogado de imigração para te dar sempre essas orientações. Contrata um mesmo, que tem, né, doutor? Já esse advogado passa a ser o seu advogado para tudo nessa Vai questão ser, de imigração. vai ser um planejamento compreensivo, né? Para todos os funcionários. Então, a gente tem casos aqui assim, é bem comum hoje em dia e evita dor de cabeça, né? Porque depois está com o negócio aí para abrir, não tem os funcionários, não sei o quê. E é até difícil planejar assim, porque a imigração é uma coisa lenta, né? Para trazer uma Sim. pessoa para cá, em alguns casos, pode ser bem lento. Então, faça um plano aí com o Tá, advogado de tá, imigração. tá, tá mais do que respondido aí, Rodrigo. Vamos lá. Lu Martinelli. Boa noite. Estou na fase que o I-140 está em processamento desde novembro. Eu posso sair do país agora ou nesse intervalo suponhamos que seja aprovado? Daria uma dupla intenção no meu retorno? Tá falando de um EB3. Não, se você tem a permissão de viagem, está falando que vai usar? Eu imagino que sim, né? Ela não fala se ela tem a permissão de viagem, mas se ela tá na fase do I-140, eu imagino que ela tem a permissão de viagem, né, Então ela doutor? não vai poder, ela não deve ter permissão de viagem, ela deve estar pensando se ela pode viajar para fora, entrar de novo e ativar a regra da dupla intenção. Sim, isso vai acontecer. Não que você não possa entrar, mas depois você não vai poder fazer ajuste de status. Se você vai sair do país, voltar e depois concluir o processo como consular, não tem problema nenhum. Mas para fazer ajuste de status, vide respostas anteriores, duas ou três anteriores que a gente falou sobre isso. Olha só, o Alex Vlasov, ele tem uma dúvida aqui que é o seguinte: quando se viaja para outros países, existe a questão da quarentena. Então nós temos que ter que reservar no mínimo 40 dias ou país de confinamento sob responsabilidade do Estado, ou a gente fica em confinamento sob responsabilidade do Estado ou do país. Deixa eu até responder essa, doutor, porque essa é muito simples. Na É, realidade, não são 40 dias, a quarentena é de 14 dias, que todos os países que pedem a quarentena, eles estão solicitando. Por exemplo, no Chile, você vai para uma casa de saúde para ficar o período do seu PCR. Se você fica 24 horas lá, você está por conta do governo ali. Mas eles pedem para você fazer uma quarentena de 11 dias num hotel. Você paga o hotel, você escolhe o hotel e eles vão ficar te monitorando. Isso é um exemplo para você saber do Chile. Mas não é porque quarentena é só um termo, é que antigamente quarentena era, né, 40 dias, né? Se tem a ver com isso. Então é isso mesmo, não falei nada errado, né, doutor? Quer dizer, e é uma coisa que até foge da sua alçada também, né? eu acho que você está mais qualificado do que eu para responder essa pergunta, como você respondeu. Então pronto, obrigado. Aí, Alex, está respondido. Olha só, Watson, possui aplicação na imigração através do F1 familiar, aplicação que foi feita quando já estava em overstaying. O processo foi aceito e está em análise. Há alguma regulamentação que me permita aplicar para o Work Permit enquanto eu aguardo a tramitação do processo? Seria possível a aplicação na minha atual situação para EB2 ou EB3? E quais as possibilidades da negativa no processo na fase 3? Ele tem o F1 familiar, né? Então Uhum. vamos por partes. O F1 familiar é a preferência F1, que filhos solteiros maiores de 21 anos de cidadãos americanos. É isso? É isso? F1 familiar, isso mesmo. Só que ele falou assim, F1 familiar e aí foi feita essa aplicação do F1 familiar, né? Ele foi feito quando ele tinha entrado com B1, B2, né? 3 anos atrás. 2 anos atrás, na realidade. E ele entrou com B1, B2. E ele tem 33 anos. E aí fez essa aplicação do F1 familiar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, né? O processo já foi aceito, está em análise, o F1 familiar. o Agora ele 130, está né? querendo saber se pode mesmo aplicar para o Work Permit já. Aí tem que ver o Visa Bulletin para ver se está Que é aquilo que chamando a já gente. o dia da Uhum. data de prioridade e também tem que ver se está mantendo status aqui no país, né? Entendi. Ele falou, não, ele falou que ele está em overstaying, né, doutor? Por quanto tempo? Porque se Faz tiver dois, menos de seis então. meses, pode entrar com Eu acho que EB12 já faz NW. mais.
Porque ele entrou faz 2 anos com B1, B2? Mas ele pode ter feito uma extensão, ou fez um de estudante, depois parou de estudar. Mas, bom, ele está com overstay. Se ele está overstay, ele não vai qualificar para pegar o green card, ajuste de status aqui no país pelo F1 e nem pode fazer o ajuste de status pelo EB2 ou pelo EB3. Mas, voltando à pergunta, que eu acho que foi a primeira ou segunda de hoje, se ele faz um processo EB2, EB3 como consular, antes de ir fazer a entrevista e pegar o castigo de 10 anos, faz o waiver. Porque se tem um F1, é porque tem um pai ou mãe cidadão americano que aplicou para ele. Então ele tem um parente qualificante para fazer o waiver. Entendi. É a mãe dele, no caso. A produção acabou de me falar aqui que é a mãe dele. Então pronto, é isso aí. Faz o processo normal, como consular, esquece o F1, porque isso aí vai demorar muitos anos, acho que está com 8 anos, 7 anos. A gente pode ver aí, mas é um tempo bastante longo. Mas se fizer um EB2 ou EB3, faz com o processo consular e antes de viajar, pede o waiver provisional e já vai lá só fazer a entrevista e voltar. Já tudo perdoado, não tem mais castigo de 10 anos, nada disso. Ó, Graça dos Santos fala aqui, ó. Paulo, você poderia passar o telefone do Dr. Marcelo? Ele atende aqui em Orlando também? Atendo via internet, pelo Zoom. E aí é o seguinte, viu, Graça? Você vai fazer o seguinte, tá ali, ó. gondinlaw.com. Você entra lá, você consegue marcar tudo e você vai fazer tudo online. E é aquilo que o doutor sempre fala, ele pode atuar no país inteiro. Se é processo de imigração, não tem problema nenhum. Ele pode atuar no país inteiro sem problema algum. Mas você precisa entrar lá e marcar o seu horário, a sua consulta. Você vai ter o seu tempinho para conversar com o Dr. Marcelo. Tá aí, ó. gondinlaw.com é o endereço do Dr. Marcelo. Olha só, o Charles BJJ. Doutor, eu fui aprovado no I-140 para EB1 pelo Texas Center, já faz 40 dias. Será que eu vou precisar fazer a entrevista ou não? E quanto tempo em média demora caso precise fazer a entrevista? Já entrou com ajuste de status, porque o EB1 é só os 140, né? Então ele deve ter um campeão aí de jiu-jitsu para ter ganho esse EB1 aí. Eu imagino que tem BJJ, né? Então é brasileiro jiu-jitsu. Então ele deve ser campeão, aí ganhou o EB1 de Extraordinary Ability e deve ter sido também processo premium, mas tem que ver se já entrou com o I-485. Quando entrar com o 485, a previsão é, em poucos meses você vai fazer impressão digital, o Biometrics. Desculpa. Eles vão mandar o Biometrics para o FBI, vão mandar para você permissão de trabalho, permissão de viagem, e depois que o FBI der o clear, você não tem nenhum recorde criminal, não tem nada, daí eles vão mandar o seu caso de volta para que seja emitido o seu green card. Eu imagino que daqui que aconteça isso, não vai ter mais as entrevistas malditas que o Trump inventou de tornar como mandatórios, né? Mas hoje está tendo ainda, o Biden não suspendeu isso ainda, porque ele pode fazer, ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas uma hora vai chegar nessas entrevistas também e vai rollback essa ordem aí das entrevistas mandatórias. Eu imagino que você, Charles, não vai ter que fazer a entrevista, mas eu não posso lhe garantir, a gente tem que só torcer. É o meu palpite, né? Uhum. É aquilo que eu falei no meu canal nesses últimos 2 dias, eu tenho falado sobre a questão da paciência. As pessoas têm que ter nada. Eu sei que foram 4 anos terríveis que a gente passou, mas é mais do que necessário a gente ter paciência. Em 50 dias de governo, já se fez muito do que não fizeram em 4 anos. Né? E lembrar também que foram mais de 400 mudanças de política interna que o Trump ordenou durante esses últimos 4 anos, 99% contra o imigrante. Então, e uma coisa que é importante as pessoas entenderem, a gente vem falando a respeito da questão das crianças lá na fronteira, a situação é preocupante? É preocupante. Hoje teve uma coletiva inteirinha para falar só sobre isso, mas as pessoas precisam entender, porque eu já estou vendo nos grupos por aí, vamos pelo Caicai que está liberado, porque os coiotes estão dizendo que está liberado, eu te coloco lá dentro, é só você entrar, se render, você vai preso e volta. Acabaram de informar, não tem nada aberto. A questão das crianças é uma situação até humanitária, de responsabilidade dos pais, muitas vezes, que usam desse subterfúgio, né, das crianças, mas que o governo não vai também virar as costas. E que se fosse no governo anterior, ia estar todo mundo enjaulado, e não é bem isso que está acontecendo agora. E separado, agora, né? E separado. Agora, a gente não pode julgar 50 dias, né, por conta de uma situação que está
tendo um tratamento VIP, inclusive, pelo governo, para tentar resolver. E uma outra situação, não tem caicai, tá fechada a fronteira, não vem querer gastar. As pessoas gastam 50 mil reais com um coiote, achando que tá, não, porque eu não tenho chance. Vai analisar seu caso, vai conversar a respeito. Às vezes as pessoas se desesperam demais numa coisa que não tem necessidade de se desesperar dessa maneira. Mas enfim, estou eu aqui já discursando. Edson Marinho. Pode falar, doutor. Não, eu estou rindo do que você falou aí no discurso. Até. Edson Marinho. Eu estou fazendo meu EB2. Caso eu receba meu combo, eu posso ir para o Brasil? Eu tenho a mesma pergunta que já fizeram agora há pouco. Eu teria algum problema na minha volta? Vai passar linha, garantido. Eu aposto $10 para cada $1 que você apostar que você vai passar linha. E se tiver o caso aí pendente, não tem nenhum problema. Você tem que ter cuidado com o prazo. O caso pode ser negado, tomara que não aconteça com você isso, mas por alguma razão negado, até por erro da imigração, vamos dizer assim, enquanto você estiver fora, aí se o processo cai principal, cai também a permissão de viagem, que depende do processo, e aí você não tem como entrar com esse documento, porque não tem mais validade, né? Justo. Olha lá, Guga Costa. EB3 patrocinador na Floripa. Na Floripa, aí, que doido. Deixa eu voltar. Guga Costa. EB3 patrocinador na Flórida. I-140 vai para o Texas. O senhor aconselha Premium Process nesse caso? Interfere no EAD? I-140 aprovado de F para EB3 se continuar estudando. É possível manter os dois status? Bom, vamos falar primeira parte. Né? Porque só tem 2 clientes que fazem 140, Nebraska e Texas. Se é da Flórida, ou Floripa, se é da Flórida, então tem que ir para o Texas, né? Que é o estado da região leste e sul, né? De Massachusetts ali no leste, até para baixo, Texas, Louisiana, Flórida, todo mundo tem que ir para o Texas. Então, o caso da Flórida vai para o Texas. Premium Process, segunda pergunta. Eu costumo fazer em quase todos os meus processos aqui, a não ser que o cliente fale, a empresa não quer pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, isso aí. Então, mas geralmente a gente aconselha fazer Premium Process, porque tendo 140 aprovado, já é um elefante tirando da sua frente, né? Já é um grande problema da sua frente. Então, está com mais ou menos tal. E a questão de manter os 2 status, a gente aconselha que as pessoas não parem de estudar, não parem de manter o status F1 até atingir certos níveis no processo de EB3 ou no EB2, quando tiver a petição aprovada. Eu vou falar rapidinho os níveis aqui. São níveis que eu criei na minha cabeça, com base na experiência de vários anos, mas é o seguinte: primeiro indicativo que você está com um processo bom, e se quiser correr o risco, eu não aconselho, mas muita gente faz e dá certo. É quando aprovar o Label Certification. Pronto, já passou desse nível. O segundo nível, que é um pouquinho mais forte, mas também não é lá grandes coisas, é quando você tem o I-140 aprovado. Por isso que é até bom já pagar o Premium Process, para aprovar em 15 dias em vez de 8 meses. Então, esse já é o segundo nível, porque se aprovou o Label Certification e aprovou o I-140, você está no caminho certo, né? Você está faltando só acabar o 485 para receber o Green Card. Mas o terceiro nível é quando tiver aprovado o Label Certification, aprovado o I-140 e o I-485, ajuste de status, estiver pendente por mais de 180 dias, tá? Por que isso? Porque aí você, se o empregador brigar com você, ou for a falência, não tiver mais processo de empregador aplicando para você, tal, perder esse sponsorship, você pode conseguir um outro empregador que dê uma carta de intenção para um cargo similar ou idêntico e você consegue terminar o processo sem voltar do princípio. Tá? Então, esse é o terceiro nível de segurança. E o quarto nível é quando você recebe realmente o Green Card, que aí você não vai ficar chutando com o Green Card. Faz sentido. Sim. Mas veja bem que nos 4 níveis eu não falei nada de EAD, de permissão de viagem, trabalho, nada disso. Por que eu não falei disso? Porque o EAD não é indicativo que o caso está indo bem ou mal. EAD é uma coisa que você mandar para lá só o formulário, com a elegibilidade mínima, já vai chegar o documento para você. Então, não é um indicativo. E entre você manter os 2 status, sim, você está mantendo um status, que é o F1.
O outro status você não está mantendo porque você não tem. O ajuste de status não é status. É ajuste de status. É para você ajustar depois que acabar o processo e receber o green card, onde você finalmente ajustou de F1 para residente permanente. Tá? Enquanto isso, é só uma aplicação pendente para ajustar o seu status. Então, eu aconselho manter o F1, manter indo para a escola, manter o status F1 válido, até pelo menos você vai decidir aí pelos 4 níveis que eu falei, sendo que o mais forte é o quarto, obviamente, onde você deve parar de estudar ou não, tá? Ok, respondido. Vamos aqui para a pergunta do Tiago Marins. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a audiência de vocês que estão em casa. Muita gente assistindo em todas as nossas redes sociais, inclusive no Instagram também. Né? A gente está indo super bem com as pessoas perguntando e mandando as dúvidas, mas a gente não pode ficar aqui a noite inteira. Né? Então, eu tenho a pergunta do Tiago Marins aqui. Paulo, qual tipo de visto é melhor aplicar depois que tiver a validação do diploma? Ele faz veterinária. E ter passado em todos os testes para permissão de atuar, que é o State Board na área. Isso demora muito? Bom, ele pode fazer um EB2, National Interest Waiver, o NW, né, se ele tiver uma boa experiência no Brasil, na área de veterinário, tiver um mestrado, coisa assim, seria interessante, porque ele já pode entrar, já pode abrir até a própria clínica dele aí, começar a atender, já vai passar na prova mesmo, então o EB2 NW pode ser uma boa opção se ele tiver uma boa experiência, pelo menos, vamos dizer assim, uns 8, 9, 10 anos para frente, de experiência no Brasil, né, como veterinário. Então, seria interessante ver esse caso aí, mas também pode ser uma clínica, né, veterinária que ofereça para fazer um EB3, um EB2, um H1B também, pode ser um visto. O H1B é muito, não costumo indicar, porque tem que entrar naquela loteria lá, a chance do caso ser processado é 25% só, então eu não costumo oferecer isso muito para os clientes, a não ser que não tenha outra solução, mas EB2, EB3, tranquilamente. E aí tem várias outras vertentes aí que a gente não pode analisar todas as opções, né? Mas, por exemplo, se você tem um passaporte de outro país que não seja o Brasil, tipo Itália, Espanha, Paraguai, Argentina, Chile, você pode aplicar um visto A2, fazendo investimento na sua própria clínica, abrindo uma clínica veterinária, pega o visto A2, pega seu status para trabalhar normalmente. Então, tem várias opções que a gente tem que discutir, mas de cara, assim, considerando só o que você falou, a depender da experiência, eu diria que o EB12NW seria uma boa, porque em mais ou menos uns 2 a 5 meses, você já pega a permissão de trabalho, já pode ter seu próprio negócio aí, com a licença, e a vida segue. Olha, é que a gente realmente não tem muito tempo, mas ó, assunto para a gente tratar na semana que vem, a história do E2, que envolve a questão de você investir tendo uma outra nacionalidade ou dependendo se você for casado com alguém de outra nacionalidade, eu já vi casos assim, né, doutor? Que pode funcionar para você fazer um investimento. Ah, Paulo, mas é investimento. Quando você vai ver o seu plano de negócio, não precisa ser um plano de negócio de $1 milhão, não. É assunto para a gente discutir aqui. Muita gente mandando pergunta também, infelizmente não vai dar tempo da gente falar, a respeito do visto para trabalhar em fazendas. Tem muita dúvida a respeito disso, doutor. Então, infelizmente, já são 9h37, a gente já está estourado. Eu queria agradecer as pessoas. Quem a gente não respondeu agora, quarta-feira que vem tem mais doutor Marcelo e a gente vai falar mais a respeito. Inclusive, perguntaram também do... Não tem novidade ainda do plano. Agora que aprovou o estímulo cheque aí, o plano de estímulo de ajuda, agora vai ser o protagonista, eu imagino que seja o projeto de imigração. E a direita, na realidade, né, a oposição, tem soltado umas informações dizendo que nem os democratas não querem aprovar isso. Não sei de onde tiraram isso, porque um ou outro acabou falando na semana passada, mas você sabe como é que funciona a indústria da fake news. Então calma, não tem nada disso, não tem nada acontecendo. Então a gente vai ter bastante assunto para os próximos dias. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez, como sempre, rendeu bastante, foi muito bom. Obrigado a você, Paulo. Boa noite. Obrigado, doutor Marcelo, boa noite, até a próxima. Quarta-feira que vem, o doutor Marcelo está de novo aqui com a gente, para a gente poder falar mais sobre imigração. Se você quiser entrar e falar com ele em separado e marcar, estava ali na tela, gondimlaw.com, para você poder marcar a sua consulta diretamente com o doutor Marcelo.